Amados irmãos, queridos amigos, amadas irmãs e amigas em Jesus Cristo, tudo bem com vocês? Que a graça maravilhosa de Jesus Cristo, nosso grande Salvador, amigo, Senhor, muito obrigado, meu Deus, porque o Senhor enviou Jesus Cristo para estar conosco, para morrer por nós. E que esse grande amor de Deus preencha você, que o grande amor de Deus alcance seu coração e que o nosso Deus, Pai maravilhoso, assista você em todas as suas necessidades. E que o bom Espírito Santo ajude você em sua caminhada cristã. No seu jornadear, que o Espírito Santo seja o guia, a luz, o Senhor para encaminhar você no caminho que você deve andar. Amados, muito obrigado a todos vocês que assistem os meus vídeos. A minha mensagem não é uma mensagem simples. Eu, às vezes, até eu me surpreendo com a temática e a exigência que o Espírito Santo faz através das minhas mensagens. Por quê, meu querido, minha querida? Estamos vivendo um período em que há um problema sério dentro do cristianismo. Está em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, capítulo 2, onde Paulo fala de uma grande apostasia. Paulo fala de problemas religiosos gravíssimos, tanto na primeira carta a Timóteo, quanto na sua segunda carta a Timóteo. Ele chega a dizer que nos últimos dias os homens seriam inimigos de Deus, embora professasse religião, embora professasse servir a Deus. É uma questão muito séria, então os meus vídeos, ele tem por temática a gente buscar, entender e aprender da palavra de Deus. Então, se você cancelou sua inscrição porque você achou o vídeo pesado demais, ou porque eu falei aqui alguma verdade que machucou você, pode ter certeza, meu querido, minha querida, não fui eu, foi o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo ama você. E se tem uma coisa que o Espírito Santo deseja ardentemente, é alcançar você. É fazer um grande milagre em você e permitir que você, com a graça de Deus, alcance o aperfeiçoamento em Jesus Cristo. Isso é obra do Espírito Santo. Então esse canal é para pessoas espirituais. É para as pessoas que querem o céu. É para pessoas que estão buscando a santificação, o aperfeiçoamento na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então muito obrigado a você que permanece conosco aqui, inscrito no canal. Muito obrigado a você que apenas assiste as mensagens, mas ainda não se inscreveu. Muito obrigado mesmo assim. Se o Espírito Santo tocar em você, inscreva-se, porque a obra dele é maravilhosa e ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Muito obrigado a você pelos likes, pelos comentários, né? Eu sempre gosto quando você comenta o vídeo. Faça sua pergunta, tire sua dúvida, dê sugestões, deixe seu pedido de oração. Vamos nos unir numa corrente de oração uns pelos outros, para que possamos vencer as batalhas e nunca desistir da jornada, até que de Jesus Cristo recebamos a coroa da vida eterna. Deus é contigo. Vamos orar? Maravilhoso Deus, meu querido Pai, Senhor dos céus e da terra, aquele que criou o universo, que fez a terra, fez o mar e tudo que aqui existe. Muito obrigado, meu Deus, porque além de ser o grande Criador de todas as coisas, o Senhor é o nosso Pai. Somos obras das tuas mãos, meu Deus, e queremos permanecer nas tuas mãos. Quantas vezes, como crianças rebeldes, fujonas, queremos ser livres, queremos ter nossa própria liberdade,
dentro dos nossos próprios conceitos, e aí fugimos da tua vontade. Caímos, fracassamos, quebramos a cara, nos envergonhamos, nos frustramos, nos decepcionamos e muitas vezes, nesse contexto, ainda o culpamos por tudo que acontece de ruim conosco. Pai querido, ajuda-nos a voltar aos teus braços de amor. Como disse o salmista, andei desgarrado como ovelha. Por favor, Senhor, busca esse teu filho, busca essa tua filha, busca a todos nós e traz-nos de volta ao teu redil, traz-nos de volta aos teus braços de amor. Pai querido, também contemple as nossas necessidades. Temos enfrentado lutas, temos enfrentado conflitos, temos enfrentado estresse, enfermidade, depressão, doenças psicossomáticas, doenças físicas, doenças emocionais, doenças de todos os lados, Senhor, doenças sociais. Nós vivemos doente. O mundo está doente. Diz o livro de Isaías que o mundo está envolto em trevas. E Paulo diz que o mundo está entregue ao maligno. João também diz que o mundo jaz nas trevas, dominado pelo maligno. Por favor, meu Deus, ajude-nos a chegar-nos para a luz. Ou melhor, Senhor, ilumina a nossa mente e o nosso coração para enxergarmos ao Senhor, enxergarmos a Tua lei, enxergarmos a Tua bondade, a Tua justiça e nos aproximarmos da cruz para sermos lavados e purificados no sangue de Jesus Cristo. Tenha compaixão de nós, meu Deus. Também vê os nossos desejos, nossos sonhos, nossos objetivos, nossas expectativas. E de acordo com a Tua vontade, ó Deus, exalta cada um de nós com as Tuas bênçãos. Assiste-nos em todas as nossas necessidades e ampara-nos, ó Deus, em todas as nossas lutas. Ou melhor, Senhor, lute as nossas batalhas. Tome a dianteira dos nossos sonhos, tome a dianteira da nossa história, meu Deus, e conduza-nos pelo caminho da salvação e da vida eterna. E neste momento, ó Deus, queremos abrir a Tua palavra. Venha falar conosco. Aceita-nos e abençoa-nos, Pai. Nós te agradecemos, nós te pedimos tudo no doce e sagrado nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Meu querido, abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 3. Gênesis, capítulo 3. Nós queremos fazer uma série de pôr do sol e nós vamos começar com Gênesis capítulo 3, porque o texto diz assim, que Deus apareceu a Adão no pôr do sol. Leia comigo o texto. Leia comigo o texto. Versículo 8 diz assim: quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim ao pôr do sol ou na viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor o homem e a sua mulher por entre as árvores do jardim. Meu querido, ao começar uma série com você, essa série será extensiva a todas as sextas-feiras, daqui para frente. Nós vamos conversar um pouquinho a respeito do relacionamento de Deus com seus filhos e especialmente em relação ao quarto mandamento da lei de Deus. Mas observe aqui que no capítulo 2, Deus dá uma ordem a Adão e Eva. A ordem era: não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa era uma ordem clara. E Adão e Eva poderiam ser felizes, viver eternamente, se tão somente obedecesse à voz de Deus. Obedecesse o mandamento de Deus.
O mandamento de Deus é não. Não coma. A serpente vai dar um mandamento, no capítulo 3, versículo 4. O mandamento é, você pode comer. A serpente chega para Eva e diz, você pode comer, porque se você comer, você vai ser mais inteligente, você vai ser mais sábia, você vai ser mais esperta, você vai ser mais livre, você vai ser o que você quiser. Aliás, uma temática que a gente vê hoje muito nas séries e nos filmes é, você pode ser o que você quiser. E meu querido, embora essa seja uma verdade, eu não digo que ela é uma verdade absoluta, né? Mas a gente realmente pode ser o que a gente quiser. Adão e Eva poderiam ser livres ou continuar livres, né? Porque eles não eram escravos. Eles não estavam presos a nada. Eles tinham o jardim, eles tinham a vida eterna, porque o mandamento dizia que se eles não comessem da árvore, eles viveriam eternamente, mas se eles comessem, eles morreriam. Então eles eram livres, livres para fazer uma escolha. Mas eles escolheram comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, diz o capítulo 3, versículos 5 e 6. No capítulo 3, versículo 7, eles ficaram envergonhados, conheceram o que é envergonhar-se, ficaram acusando um ao outro e se esconderam. Observe que o verbo não é escondeu-se, mas cada um se escondeu onde deu para fugir de Deus. E esse Deus maravilhoso, que todo pôr do sol aparecia no jardim do Éden para conversar com Adão e Eva, mais uma vez aparece no pôr do sol para conversar com eles. Aliás, eu gosto dessa expressão aqui, viração do dia, porque na Bíblia o dia começa e termina com o pôr do sol. 6 horas da tarde, mais ou menos uma média de 6 horas da tarde, começa um novo dia. O sol se põe, começa a noite. Hoje, por exemplo, o sol se põe, começa a noite do sábado. O sol amanheceu, nós temos a parte clara do sábado. Foi assim na criação. Você pode ler Gênesis capítulo 1, e foi à tarde, ou foi à noite, e a parte clara, o primeiro dia. E foi à noite, e a parte clara, o segundo dia. Assim, os 6 dias criados por Deus, tinha a primeira parte noite, a segunda parte dia. Jesus Cristo, inclusive, falou, não são 12 as horas do dia. Significa que as 6 horas começam às 6 da manhã, né? E termina às 6 da tarde. Então, Jesus Cristo, inclusive, ele ratificou essa ideia do pôr do sol lá em Mateus, sobre essa questão aí, e também no livro de João, onde ele fala sobre essa questão das 12 horas do dia. Que a gente deve trabalhar enquanto é dia, que a noite vem quando ninguém mais pode trabalhar, e aí Deus vai estabelecendo assim essa questão. Se vocês observarem aí no texto da Bíblia, o texto bíblico começa o dia com a noite, e depois vem a parte clara do dia ou amanhã, né? Como diz o capítulo 1. Agora, meu querido, vamos conversar um pouquinho aqui sobre essa questão de relacionamento. Porque eu costumo dizer aqui no meu canal, e eu espero que você entenda, que Deus não é arbitrário. E se tem uma coisa que eu amo em Deus, é o fato de Ele nos permitir fazer a melhor escolha. Então, Adão e Eva tiveram o privilégio de conversar face a face com Deus. E que hora Deus vinha conversar com Adão e Eva? No pôr do sol. Todos os dias era assim. 6 da tarde, ali 5h30, 6 da tarde, lá aparecia o nosso Deus, trazendo sempre uma instrução, um aconselhamento, uma orientação para Adão e Eva. Diz o livro Patriarcas e Profetas que nesse período, quando Deus aparecia para Adão e Eva, era ali que Deus dizia para ele, olha, houve uma guerra no céu,
houve um conflito e anjos foram expulsos do céu. E alguns deles optaram por morar na terra, né, e desceram, estão aqui juntamente com seu líder, Lúcifer, que hoje não é mais Lúcifer, é Satanás. E aí Deus aproveitava ali para entreter comunhão com Adão e Eva, para instruir seus filhos, para aconselhar seus filhos, para ali passar momentos de prazer e alegria com Adão e Eva. Eu imagino, meu querido, a alegria, a felicidade de Adão e Eva, saber que Deus se preocupava tanto com eles, que todos os dias, ao pôr do sol, Deus aparecia pessoalmente para conversar com eles. Você já entendeu a mensagem, não é? Se você separar um tempo, meu querido, assim como Deus separou um tempo para estar com você, que é o sábado, se você separar um tempo, você pode ter certeza que Deus vem para ficar a sós com você. Como disse Fernando Iglesias, Deus, Ele quer ter um compromisso com você. Deus quer ter uma agenda com você. E na agenda de Deus, tem o dia e hora. Lógico, o dia seria todos os dias. E a hora você marca. Diz o livro de Apocalipse, capítulo 3. O que está escrito lá? Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Leia comigo. Meu amado, Apocalipse 3, 20. Está escrito, olha. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Cearei com ele e ele comigo. Observe que o grande desejo de Deus é estar com você. O grande desejo de Deus é ter um encontro diário com você. E Deus tinha um encontro diário com Adão e Eva. E esse encontro tinha dia e tinha hora. Era o pôr do sol. Deus vinha pessoalmente e prazerosamente estar com seu filho, com a sua filha, para comungar com eles, instruí-los, orientá-los. E ali momentos de louvor e adoração a Deus eram elevados por Adão e Eva. E o casal vivia a maior felicidade do universo, porque estava na presença do seu pai. Meu querido, eu cresci sem pai. Eu tinha 7 anos quando meu pai foi assassinado, praticamente na minha frente. A distância entre mim e o meu pai e o assassino era mais ou menos uns 20 metros, mais ou menos. E antes de meu pai ser assassinado, uma lembrança que eu tinha, que eu ainda tenho ainda hoje do meu pai, era que ele era um homem trabalhador. Ele trabalhava de segunda a sexta no departamento de estradas e rodagens da Bahia. A gente chama de DERBA, né? E aí ele passava a semana inteira consertando as pistas, fazendo alinhamento dos meios-fios na pista, fazendo calhas nas pistas para escorrer a água. E ele saía na madrugada de segunda-feira, ali por volta de 4 horas da manhã, ele saía, e aí sexta-feira, por volta de 4 da tarde, 5 da tarde, ele estava chegando em casa. E sabe o que mais a gente ansiava pela vinda do meu pai? É que a gente sabia que ele nunca vinha para a gente de mãos vazias. Toda sexta-feira, quando a gente ouvia a voz de painho, a gente corria para a porta porque sabia que ele estava com a sacola de coisas, não para o Renivaldo, para o Regi, para a Ide, ou para o Véu, ou para a Silvanete. Não, era para todos. O que ele encontrava na semana, jaca, outras frutas, manga, goiaba e outras frutas que as pessoas da beira das rodagens davam para ele guardava tudo e trazia para casa.
Às vezes ele pescava, aí ele pegava o peixe, salgava, colocava no varal para enxugar e trazia para casa para preparar junto com a sua esposa, para que a gente junto participasse daquela refeição. Além das frutas, dos peixes, se ele caçasse algum animal, era a mesma coisa. Ele muqueava o animal e trazia para casa. A partida do meu pai, na madrugada, era um momento em que a gente estava dormindo. Então, quando a gente acordava, sentia a ausência do pai. A ausência daquele que estava aqui no fim de semana, nos abraçava, conversava com a gente, dava atenção a gente. E uma coisa que acontecia em casa que marcou a minha infância, que eu nunca esqueci. Lá tinha uma bacia grande, né? E essa bacia, muitas vezes minha mãe usou até para dar banho na gente, porque era grande a bacia. Mas essa bacia, o objetivo dela não era a gente tomar banho dentro dela. O objetivo dela era ser o prato de comida da gente. Nossa, a gente voltou numa bacia grande, eram 7 pessoas em casa, não é? Painho, maninha e os 5 filhos. Então, quando ele chegava, e ele ia para a cozinha, ajudava a minha mãe a preparar as comidas. Quando estava tudo pronto, ele pegava aquela bacia e fazia 7 trouxinhas, ou 7 PFzinhos dentro daquela bacia. E aí sentava ele, e sentava a minha mãe, e sentava os filhos ao redor deles. E cada um ali comia. Não tinha colher não, viu? Era comer com a mão. A gente fazia os bolinhos da comida com a mão, né? Lógico que a comida tem que ter farinha ali, né? Nunca faltou farinha lá também, não. A farinha era obrigatória. Então a gente sentava ali ao redor. Então quando dava sexta-feira, a gente já ficava naquela expectativa. A gente ia para a aula, mas a nossa cabecinha estava pensando nas 4 horas da tarde, quando o painho chegava para ficar com a gente, para conversar com a gente, brincar com a gente. Às vezes até ele ia pescar, e ele fazia questão de no fim de semana ia pescar à tarde. Então ele levava a mim e o Regi, ele levava para pescar com ele. Então, meu querido, minha querida, imagine o anseio de Adão, o anseio de Eva, o anseio do próprio Deus desse encontro. Depois que meu pai faleceu, lógico que essa rotina não foi mais a mesma, né? Meu irmão foi morar com minha avó, depois foi embora para São Paulo, e aí a coisa se desmantelou, mas a gente ainda manteve por muito tempo esse costume, né, de comer na bacia ali, os irmãos. Minha mãe preparava e colocava ali, cada um, ninguém invejava a porção do outro, mesmo porque ela colocava a mesma quantidade de carne para um, a mesma quantidade de carne para outro, a mesma quantidade de feijão, a mesma quantidade de arroz, de farinha. Então a gente, se tinha um tomate, repartia para os 5. Então cada um, se tinha um ovo, repartia para os 5. Era assim que eu passei muita dificuldade na minha infância, justamente por causa da perda do meu pai. E esse momento da sexta-feira sempre fez falta. Até hoje ainda sinto que poderia, né, ter desfrutado mais daquele momento se não fosse aquele incidente fatídico em que ele foi assassinado. Agora imagine o Deus eterno olhando para os seus filhos. E aqui nós temos um detalhe especial nesse texto. É um momento em que Deus perde seus 2 filhos. Perceberam o texto aí? Leia de novo o texto comigo. Verso 8. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Deus aqui perde seus filhos. Todos os dias era uma festa. Diz o livro Patriarcas e Profetas, era uma festa. Era um louvor, um encontro desejado, era um encontro festivo entre Deus e Adão e Eva, entre Deus e seus filhos. Mas nesta sexta-feira em especial, Deus não vai ver seus filhos. Ou melhor, Adão e Eva
não querem ver Deus. Eles se escondem de Deus. Deus vai perder seus filhos aqui. Lógico que no capítulo 3, Deus vai oferecer esperança para esses filhos. Deus vai oferecer a oportunidade de resgate desses filhos. O resgate vai ser a morte do seu próprio Filho Jesus Cristo. Meu querido, nesta sexta-feira, eu quero que você pense duas coisas nesse texto aqui. Primeiro, Deus quer um compromisso com você. O sábado não é um dia qualquer na semana, meu querido. O mandamento é claro. O sábado é estabelecido por Deus para mim e para você. Ou seja, Deus estabeleceu o sábado para que eu e você tenha um encontro especial com Deus. O sábado não é um mandamento qualquer, não é mais um mandamento. O sábado é o mandamento estabelecido por Deus para lembrar a mim que Ele é o Criador, para lembrar a mim que Ele é o Senhor, para lembrar a mim que Ele é o dono do universo, mas acima de tudo para lembrar a mim e a você que Ele é nosso Pai. E que Ele tem prazer de separar um dia para estar conosco. Lógico que Ele quer estar conosco todos os dias. Leia comigo, João, capítulo 14, para mim o texto da Bíblia, né? Muita gente diz que o livro de João, capítulo 3, verso 16, é o Evangelho em miniatura. Eu não discordo, mas eu amo e digo que para mim o texto mais sublime da Bíblia, o texto mais profundo, essencial, relevante, é o capítulo 14, versículo 23. Diz assim, capítulo 14 de João, verso 23, diz assim, vamos ler o 22 e 23, tá bom? O 22 diz assim, disse-lhe Judas, não o Iscariote, de onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu-lhe Jesus Cristo, se alguém me ama, se você me ama, você vai guardar a minha palavra. Se você me ama, você vai guardar a minha palavra. Olha que terrível para Adão e Eva. Se você me ama, você vai guardar a minha palavra. Adão e Eva não guardaram a palavra. Não demonstraram que amavam a Deus. Traíram a confiança na palavra de Deus. A pior traição do universo, meu querido, foi essa de Adão e Eva. Porque Deus empenhou com eles a sua palavra. E como eu tenho dito na minha série Milagres, a palavra tem duas coisas que a gente nunca pode esquecer da palavra. A palavra de Deus é a verdade e a palavra tem poder. Então, Adão e Eva receberam o mandamento de Deus, a palavra de Deus. Deus empenhou sua palavra com eles. E todos os dias Deus vinha para ficar a sós com ele, mas tinha um dia especial, o sábado. O sábado era o momento de Deus passar o dia inteiro com Adão e Eva, ou melhor, Adão e Eva passarem o dia inteiro na presença de Deus, em adoração, louvor e exaltação ao nosso Deus. E aí, verso 23 de João 14 diz, se você me ama, você vai guardar a minha palavra. E se você guardar a minha palavra, diz o texto aí, meu Pai amará você. Se você me ama, você vai guardar a minha palavra e você será amado de Deus. Você vai ser amado de Deus, vai ser amada de Deus. Meu querido, eu não vejo um texto tão sublime quanto este na Bíblia. Porque aqui está dizendo que Deus vai me amar. Não é possível. Eu que faço tanta coisa errada. Eu que muitas vezes ajo pior do que Adão. Porque eu sei o que é certo. E quantas vezes eu me omito de fazer o certo. Eu não faço errado, mas só a omissão de fazer o certo já é pecado, meu querido. Tiago capítulo 4, versículo 17.
Se você sabe o que é certo e você não faz o que é certo, você pecou. Não adianta eu saber o que é certo. Se eu me omito de praticar o que é certo, então eu estou em pecado. E esse é um grave problema, não só meu, mas de todo o cristianismo moderno, porque quantas vezes a gente sabe que o que é certo e o que é errado, e a gente opta por não fazer o errado, mas também não faz o certo. Quantas pessoas dizem para mim, o sábado é para ser guardado mesmo, mas nunca se dispôs a guardar o sábado. É errado comer alimentos imundos. Está na Bíblia. O meu corpo é santuário de Deus, morada do Espírito Santo. Como é que eu vou colocar coisa imunda no meu corpo? Mas eu insisto. Eu sei o que é certo, mas eu insisto. Muitas vezes eu até não como. Por uma questão de conveniência. Porque isso me faz mal. Não é porque Deus mandou você não comer. Eu conheço algumas pessoas, por exemplo, que não tomam leite. Por que ela não toma leite? Porque adulto não deveria tomar leite? Não, é porque ela tem intolerância ao leite. Leite causa alergia, a carne de porco causa isso, o caranguejo, o camarão causa isso. Então você come por uma conveniência pessoal, não é porque o mandamento diz que você não deve comer. João escreveu uma palavra de Jesus Cristo. Foi Jesus Cristo quem disse, o texto do verso 23 diz, respondeu Jesus Cristo, se você me ama, você vai guardar a minha palavra. Você vai praticar a minha palavra, e quando você se dispor a praticar a minha palavra, você vai experimentar o amor de Deus na sua vida. Meu Pai vai te amar. João capítulo 14, versículo 15 diz, se você me ama, você vai guardar os meus mandamentos. João capítulo 15 também diz, né, que se a gente guardar os mandamentos, Deus vai permanecer na gente. Agora, meu querido, olha o final do verso 23. Diz assim, meu Pai vai amar você e nós viremos fazer morada em você. Olha que coisa tremenda. Adão recebeu o paraíso, um lar perfeito. Eu estou aqui no meio de uma mata. Lógico que aqui tem algumas árvores frutíferas que elas quase não produzem frutos, porque elas são muito sufocadas umas pelas outras, né? Nós temos limoeiro, cajueiro, nós temos mangueiras aqui, mas a gente quase não usufrui frutos daqui. Tem jaqueira também, mas não dá frutos, porque uma árvore faz sombra para outras e impede a fotossíntese, impede a germinação da semente, impede o crescimento da semente para gerar o fruto, a polinização, inclusive. Mas olha o que o texto está dizendo, meu querido. Deus quer fazer morada em tua vida. Deus quer fazer morada em você. E agora, Ele estabelece um dia. Ele estabelece o sábado. Deus quer um compromisso com você. E esse compromisso tem dia e tem hora marcados. Se você vai dizer para mim, Renivaldo, mas eu não tenho tempo de fazer culto diariamente, de separar uma hora por dia para ficar com Deus, para aprender dele. Eu vou dizer, meu querido, que alguma coisa está errada com você. Porque das 24 horas que Deus te deu, existe o dízimo. Muita gente no juízo vai ser cobrada por Deus justamente das 24 horas que Ele te deu. Ele te dá 24 horas, Ele vai cobrar o dízimo dessas horas. Nós deveríamos separar o dízimo das 24 horas para Deus, assim como existe o dízimo da semana.
muita gente tem dito assim, eu vou guardar o sábado como um dízimo da semana, porque na semana eu não tenho tempo, eu corro demais, então eu vou separar o sábado para descansar e obedecer o mandamento, e vai ser o meu dízimo para Deus, o dízimo do tempo. Eu não vou questionar você. Agora, uma semana tem 144 horas. 24 vezes 7 dá 144. 144 horas. Um dia tem 24, não é? Mas você usa 8 para dormir, usa aí umas 4 horas para higiene pessoal e alimentação e alguma atividade pessoal, né, de lazer ou não. Então vai sobrar aí 12 horas. Então você está dando para Deus 12 horas do seu dia, do dia de sábado para Deus, no sentido de manter comunhão com Ele durante 12 horas? Ou você é aquele que vai à igreja no sábado de manhã e no sábado à tarde já está cuidando dos seus próprios afazeres, dos seus interesses, está aí no TikTok, está aí no sei lá, essas redes sociais aí que ficam enviando vídeos aí para entupir seu celular de coisas, de bobagens, né? Então, ou você, quem sabe, já começa aí sair para passear com a família, lógico que o sábado é da família, tá? Não tem nada de errado você pegar a sua família um dia, um sábado à tarde, levar num parque, levar num bosque, levar na beira de um rio, para passar uma tarde falando sobre a criação com seus filhos, ou conversar comungando com a sua namorada, comungando com o seu namorado, com a sua esposa, com o seu esposo. Não tem nada de errado nisso, tá bom? O que eu quero dizer é que quando você faz isso e não é no sentido espiritual, então você está pisando o mandamento de Deus. Leia comigo Isaías capítulo 52, versículo 13. Olha o que está escrito. Não estou inventando nada aqui, meu querido. Isaías 58, versículo 13. Eu vou ler só o 13 também. Diz assim: se você desviar o pé de profanar o sábado, de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se você chamar o sábado deleitoso, dia do Senhor, digno de honra, e você honrar o sábado, não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade e nem falando tuas próprias palavras, ou não falando palavras torpes. Observe, o sábado é espiritual, para pessoas espirituais, no encontro pessoal com seu Pai, começando no pôr do sol. Hoje é sexta-feira, então você vai separar das 6 da tarde de hoje até as 6:30 de amanhã. Amanhã às 6:30 da tarde, aí você entrega o sábado, né? Você faz o seu culto de pôr do sol no sábado ali. Por que 6:30, Renivaldo? Por que não 6 horas? Porque aí você não fica preso no tempo. Vai ser 6 horas. Eu fico triste quando eu vejo cristãos estabelecendo taxativamente regras para isso. O sábado pode começar para mim hoje, por exemplo, às 5 da tarde. Eu sento ali na frente do meu computador, eu tenho a meditação, eu tenho outros livros, e eu começo a cantar, eu começo a orar, eu começo a ler, e aí eu vou até 6:30, ali 15 para as 7, às vezes até 7 horas, eu estou lendo ali, estou vendo um vídeo aqui, um vídeo acolá, de mensagem do pôr do sol ou não, mas mensagem da Bíblia, e uma música, sempre uma música de fundo, eu só consigo ler com música de fundo. Então ali, lá pelas 7, eu levanto do meu pôr do sol, que durou quase 2 horas, não é? E aí vou caçar o que comer, fazer um lanche, fazer um suco, ou tomar um suco que já está pronto, né? Eu já tenho suco pronto na geladeira, às vezes eu faço de manhã e já deixo pronto, que aí à tarde, quando eu chego da escola, já está bem geladinho. Eu não gosto de suco natural, eu gosto de um suco bem geladinho. Às vezes ainda coloco ele no congelador por mais meia hora para poder ficar bem friinho, que é para poder eu tomar. Eu gosto de um suco bem geladinho. E aí, depois que tomo me alimento de alguma coisa, é hora de você preparar, terminar o seu preparo da questão
afiar a lição, ou repassar a lição. Alguns podem dizer assim, e o pequeno grupo, Renivaldo? Eu não vou no pequeno grupo na sexta-feira à noite ainda, né? Eu estou em dívida com essa questão aí do pequeno grupo. Alguns podem, por exemplo, depois das 7 horas ali, você fez o seu culto, fez a sua refeição, né? Seu sábado está pronto para você descansar espiritualmente. Você vai passar agora suas 24 horas com Deus. Aí você pode ir no pequeno grupo, né? Ou deve ir no pequeno grupo, ou visitar uma pessoa que talvez esteja doente e você ficou sabendo, e aí então na sexta-feira você vai visitar essa pessoa, orar com ela. Você vai agora desenvolver atividades espirituais do seu encontro pessoal com seu Pai. Jesus Cristo falou, né, que a verdadeira religião é você alimentar o órfão, visitar a viúva, visitar o preso, visitar o doente, vestir o nu. Então, essa religião prática demonstra a santidade do dia e a santidade do teu Pai. Deus é teu Pai e Ele quer sentar com você, cear com você, desfrutar um momento de adoração e louvor com você. Essa é uma questão muito séria, meu querido. Deus quer um compromisso com você. Deus, e esse compromisso tem dia e hora marcados. Uma segunda coisa que você deve perceber aqui é que não permita que Deus continue fora da tua vida. Ou melhor, não tire Deus da tua vida. Adão e Eva, pela desobediência, pela rebeldia, pela transgressão da palavra, afastou Deus deles mesmos. Isaías capítulo 59, a gente está em Isaías 58, né? Aí você veja o capítulo 59, versículo 2, está escrito assim, meu querido: olha, mas os vossos pecados, as vossas iniquidades, fazem separação entre vocês e o Deus de vocês. E o pecado de vocês encobre o rosto de Deus para que Ele não escute vocês. Adão e Eva se esconderam de Deus. Mas o livro de Isaías diz que o pecado separa o homem de Deus, mas separa Deus do homem. Não permita que o pecado separe você de Deus. Não permita que o pecado afaste Deus de você. É hora de você correr para os braços de Jesus Cristo e pedir a Ele a graça, o perdão, a purificação dos teus pecados, para que Deus faça morada em você. João capítulo 14, verso 23, meu querido. Anote isso na sua Bíblia. Deus ama você. Por isso Ele vem dia a dia. Na minha série Ele Vem, eu costumo dizer, eu falei durante 12 vezes. São 12 temas da série Ele Vem. Meu querido, assista essa série. Eu vou deixar o link no primeiro comentário do vídeo para você assistir essa série. Deus não está marcando, Deus não marcou apenas um dia na história em que Ele vai se manifestar para buscar seus filhos. Deus se manifesta diariamente. Diariamente Deus quer estar perto de você. Agora, por favor, não permita que o pecado mantenha Deus distante de você. Adão e Eva foram se esconder, fugiram de Deus. Agora Deus foi atrás deles. E Deus ainda hoje está atrás da gente. Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Deus ainda está do lado de fora pedindo entrada na minha e na tua vida. Não permita que o pecado mantenha Deus longe de você. Não permita que o pecado mantenha você longe de Deus. Confesse hoje os seus pecados. Pare de procrastinar. Pare de se rebelar contra a vontade de Deus. E agora comece a viver a prática da palavra. Porque a palavra é a verdade. A palavra tem poder. Ore comigo. Maravilhoso Deus, meu querido Pai. Muito obrigado, Senhor, porque embora soubesse que Adão e Eva estavam em pecado, mesmo assim o Senhor veio procurá-los. Mesmo sabendo que nós muitas vezes temos fugido do Senhor, temos nos rebelado contra a Tua vontade e os Teus mandamentos. Obrigado porque o Senhor insiste em vir buscar a cada um de nós.
Diz a Bíblia, Lucas capítulo 19, versículo 10, que Jesus Cristo veio buscar. E ainda hoje Ele está vindo buscar a gente. Ele está vindo buscar e salvar a cada um de nós. Permita-nos, Pai, a confessar as nossas transgressões, os nossos pecados, como fez Zaqueu, como fez Isaías, como fez Daniel, como fez João. Ajude-nos, ó Deus, a fugir do pecado, a nos desembaraçar do pecado que nos escraviza e corrermos para os teus braços de amor. Obrigado, Senhor, pelo sábado. Obrigado porque o Senhor nos dá o privilégio de um dia estarmos com o Senhor. O Senhor deseja estar conosco todos os dias. Mas permita-nos, Pai, começar a desfrutar dessa comunhão, começando com o teu santo dia, o sábado. Dá-nos a alegria de repousar neste teu dia. Dá-nos a alegria de encontrar-nos com Jesus Cristo. Dá-nos a alegria de nos quedar ao pé da cruz para sermos lavados, remidos e purificados pelo sangue dele. Dá-nos a alegria de ouvir a voz do Espírito Santo nos conduzindo a toda a verdade. Nós te adoramos, Pai. Nós te agradecemos no doce nome de Jesus Cristo. Amém.